Olá pessoal, nós estamos de volta depois de uma semana de recesso e agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo agora no capítulo 8 do livro de vocês. Hoje nós vamos falar sobre as tribos indígenas que viviam no Brasil, antes da chegada dos portugueses, falar aí desse primeiro contato e aí vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Pessoal, muitas vezes a gente se pergunta, como é que os indígenas viviam antes da chegada dos portugueses? Durante muito tempo, nem se cogitava a ideia de se estudar as tribos indígenas que viviam no Brasil pré-Cabral, ou seja, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Durante muito tempo, negligenciou-se, ou seja, não levava-se em consideração a história dessas tribos indígenas que são de suma importância para o Brasil. E é isso que nós vamos fazer agora, Nós vamos estudar como é que essas tribos indígenas se organizavam, como é que os historiadores hoje fazem para entender como é que funciona, como é que se faz para estudar essas tribos indígenas em termos de línguas, de comportamento. E como é que se deu esse primeiro contato dos portugueses para com as tribos indígenas que viviam no Brasil. Primeiramente, pessoal, que quando a gente fala em índio, a gente não fala em 1, 2, 3 ou milhares de índios, mas nós falamos em milhões de índios. E não é algo de hoje, é algo de muito tempo atrás, em torno de 12 mil anos antes de Cristo. Data-se de 12 mil anos atrás, por exemplo, que as primeiras tribos indígenas habitavam a região que nós conhecemos hoje como, por exemplo, Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás. Data-se de 12 mil anos atrás, as primeiras tribos indígenas que a história estima que poderiam ter vivido aí nessa região. Eram tribos indígenas que eram chamadas de nômades. Nômades, para quem não sabe, pessoal, eram grupos que migravam de uma região para outra de forma constante. Não tinham locais fixos e como eles não tinham locais fixos, eles não produziam na agricultura. Então, por isso que eles viviam caçando e coletando alimentos. Caçavam animais e coletavam alimentos que caíam das árvores e que encontrassem pelo chão. Então é por isso que lá 12 mil anos atrás, presumia-se que as tribos indígenas que viviam nessas regiões eram tribos indígenas nômades, caçadores e coletores que não produziam a agricultura. Somente 6 mil anos atrás para cá que nós vamos ter os primeiros agricultores vivendo aqui no Brasil, também indígenas. Eram aqueles que já vão produzir agricultura, que já vão produzir seus próprios alimentos. Mas isso não vai fazer com que eles fiquem sedentários, tá, pessoal? Eles vão se tornar seminômades. O que é seminômades? São pessoas que vão migrar de uma região para outra, só que com um prazo maior de tempo. Vão chegar numa região, vão ficar parada nessa região, produzir agricultura. Quando aquela propriedade ou aquele território não fornecer mais algo necessário para a agricultura, eles vão para outra região. Então eles não são do tipo de pessoas que cuidam, que tratam da terra como se faz hoje para poder continuar a produção. Então eles utilizam tudo ali que a terra promove, depois vão para outras regiões. A diferença do seminômade para o nomadismo é que o nomadismo não tem agricultura, o seminômade você já tem. Tá certo? Então, por volta de 6 mil anos atrás, você já tem as tribos indígenas se tornando nômades. Ok? Pessoal, em torno de 1000 anos para cá, ou até mesmo logo na chegada dos portugueses, era um tanto índio, pessoal, que estima-se que existiam até 3 milhões de indígenas vivendo aqui no Brasil. Claro que eles não se chamavam de indígenas, porque esse é um nome criado pelo Cristóvão Colombo, tá? Na época da expansão marítima europeia, das navegações. Aí ele olhou para esse povo e resolveu batizar de índio. Então eles não se chamavam de índio e nem se reconheciam como índio. Ok? Eram apenas como nativos. Tá certo? Para se entender um pouco como é que essas tribos se organizavam, os historiadores criaram o chamado tronco linguístico. O tronco linguístico, pessoal, são formas de organização das tribos indígenas baseado na língua, onde cada tronco linguístico possui um grupo de famílias. Então, para se entender, para você perceber como o número de índios eram tão grandes aqui no Brasil, que resolveu-se, para facilitar a forma de se entender,
como é que essas tribos se organizavam, resolveu-se criar os troncos linguísticos, como, por exemplo, esse que vocês estão vendo aí. Se você observar, você vê o tronco Tupi e o tronco Macro-G, que eram os maiores troncos linguísticos daqui do Brasil, no decorrer da sua história. De acordo com os historiadores, o tronco Tupi faziam parte a tribo Tupi-Guarani, Ariquém, Juruna e Mondé. Então, todos os índios que faziam parte dessas tribos indígenas comporiam o chamado tronco Tupi. E havia também o segundo maior tronco, que é o tronco Macro-G, que fazia parte o Bororó, o G, Carajá e Iatê. Então, essas tribos indígenas que compõem esses dois troncos linguísticos são as maiores tribos que se tinha no Brasil. Entre esses dois troncos, a gente tem o Tupi, né? O Tupi-Guarani, que eram os mais reconhecidos aqui, principalmente nessa região norte do Brasil, né? Que os índios vão se espalhar por todo o território, sul e sudeste também, mas o norte vai ter um crescimento de uma tribo indígena muito grande, que é a Tupi-Guarani, né? Se espalhando aí por todo o território brasileiro, mas também aqui no norte sendo extremamente forte. Tá certo? Por isso que nós temos uns traços indígenas, não só na aparência, mas até mesmo na cultura, na alimentação, né? Na própria linguagem, a gente utiliza muito a questão indígena, né? A cultura indígena aqui no norte é muito forte. Então era desse jeito que se organizava, né, as tribos indígenas para ficar mais fácil de se estudar, através de tronco linguístico. Ok. O trabalho indígena, pessoal, já era muito bem dividido, muito bem organizado entre masculino e feminino, viu? O trabalho indígena masculino, que acabava fazendo com que os homens adultos se voltassem para caça, para pesca, segurança territorial, a construção de ocas, né? Para a sobrevivência, para a moradia dos índios. Então, o trabalho masculino, ele era um trabalho voltado para a questão da segurança e a busca de alimentação e moradia. Já o trabalho feminino, ele já é um trabalho voltado para a agricultura e para a procriação, para cuidar da família, né? Manter a família, que era, no caso, a função da mulher. Tá certo? Os jovens poderiam se enquadrar dentro das funções de acordo com as suas aptidões e os seus gostos. Não tinha uma obrigatoriedade para o jovem. Para o adulto já se tinha. Já para o jovem, você tem esse enquadramento, que ele poderia ocupar os cargos de acordo com que ele tivesse uma certa aptidão. Tá? Então era desse jeito que se organizava, tá, a questão do trabalho indígena, já muito bem dividido, de acordo com o sexo masculino e feminino, e muito bem organizado, cada qual com a sua função. A agricultura, quando ela foi criada, um dos principais produtos que eram produzidos pelos índios, Tupi-Guarani, que vão usar muito a agricultura, vai ser o milho, olha aí o milho mais uma vez aparecendo, e o feijão. Também serão alimentos que serão muito cultivados. O milho faz parte da base da alimentação indígena, não só lá dos astecas, incas e maias, mas aqui também do Brasil, tá? Dos índios daqui do Brasil. Então o milho vai ser muito preponderante como a base da alimentação. E o feijão também, que vai fazer a diferença aqui nas tribos indígenas brasileiras. Nem todas vão produzir agricultura. Existem tribos que vão produzir e existem tribos que não vão produzir essa agricultura. Tá certo? Então, a maioria, como o Tupi-Guarani, por exemplo, os tupinambás, eles vão produzir agricultura e isso vai dar com que eles tenham um controle territorial muito grande devido a eles utilizarem a terra. Outro ponto importante, os índios não tinham o hábito de produzir em excesso. Então eles produziam a quantidade necessária para a alimentação daquele momento. Como eles produziam pouco, eles não precisavam de uma terra muito grande. Então o impacto ambiental, o desmatamento com os índios eram mínimos, extremamente quase inexistente, tá? Então eles não produziam, por exemplo, vamos produzir hoje para comer amanhã. Eles não fazem isso. Eles faziam o quê?
Produziam hoje para comer hoje, amanhã vamos produzir, depois produzir. Então eles produziam o essencial para aquele momento. Não produziam muito, em excesso. Então isso fazia com que os impactos ambientais também fossem bem menor nas tribos indígenas nativas aqui desse momento antes da chegada dos portugueses, né? O desmatamento não acontecia, a extração predatória de produtos naturais aqui do Brasil também não acontecia. Isso vai passar a acontecer a partir da chegada dos portugueses. Havia tantas tribos, pessoal, que poderiam ter tribos inimigas, e era muito comum disso acontecer. Tribos maiores dominando tribos menores. Então, as guerras intertribais, ou seja, as guerras entre tribos, né, eram constantes. E quando os portugueses chegarem aqui, eles vão se prevalecer, eles vão fazer uso dessas guerras para poder dominar as tribos nativas aqui do Brasil. Ok? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.